A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Pai, obrigado! Aleluia! Aleluia! Uau, 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 uau! Estamos muito animados aqui hoje, hein? Amém! Bem, eu quero te dar as boas-vindas. Estamos já na lição número 10. É difícil de acreditar, já estamos na sessão 10 de Extraordinário. A vida que você está destinado a viver. Bem, como de costume, vamos fazer uma breve revisão. Na verdade, eu vou arriscar aqui. Na verdade, eu não quero revisar muito mais. Eu vou dizer só o seguinte. Extraordinário é definido como o que está além do usual. Excepcional, o que excede a medida comum. Qual o oposto de extraordinário? Vamos lá, me digam. Normal é o oposto de extraordinário e Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Ele não só te chamou para isso, mas isso agrada a Ele. Agora, o problema é que não podemos agradar a Deus em nossa própria habilidade, mas a boa notícia é que Pedro nos diz, em 2 Pedro 1:3, que temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. E qual é este poder? É o poder da... Digam bem alto. É o poder da graça. A graça nos dá a habilidade de andar em santidade, nos dá a habilidade de trazer as provisões do céu para a terra, nos dá a habilidade de andar como Jesus andou. O que realmente me empolga na graça, além do fato de que ela nos perdoou e nos deu acesso ao céu, é o fato de que ela nos transferiu a natureza divina de Deus. Como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Você pode dizer amém? A única forma de receber a graça é através da fé. Romanos 5, verso 2 diz que temos acesso a esta graça pela fé na qual estamos firmes. Então, embora a graça seja gratuita, a única maneira de ser acessada é quando simplesmente cremos em Deus. O condutor, é a tubulação de PVC que traz a graça para a nossa vida. É a nossa fé, somos salvos pela graça, através da tubulação da fé e então também em outras áreas da nossa vida. Então aqui está o resumo, pessoal. Sem fé, sem acesso à graça, sem habilidade de agradar a Deus. Pouco acesso à graça, pouca habilidade de agradar a Deus. E você diz, vamos lá, John. Como você diz uma coisa dessas? É verdade? Porque não é possível agradar a Deus em sua própria força? Vê, quando você realmente envolve seu coração numa mensagem dessas, você percebe então que toda a glória vai para Deus? O problema é que tem muito cristão tentando agradar a Deus por conta própria. Que diferença tem entre isso e o legalismo da lei? Eu lembro que o dia que eu descobri sobre a graça foi o dia que eu realmente me tornei feliz. Quando eu descobri, sabe, porque eu olhava para a graça e dizia, bem, ela me salvou, me perdoou, eu vou para o céu, mas é muita luta aqui na terra, né? Mas eu percebi que Deus estava dizendo, não, suas inabilidades são aperfeiçoadas pela minha força, pela minha graça. Minha graça é suficiente para você, porque a graça nos dá a habilidade de ir além da nossa habilidade. A graça nos dá a habilidade de fazer o que Deus nos chamou para fazer quando não conseguimos fazer isso em nossa própria força. Vai dizer a um bando de escravos que eles vão derrotar gigantes guerreiros habilidosos? Não temos habilidade para isso, foi o que os 10 disseram. Mas os outros 2 disseram, vamos pegar eles. Deus falou, tudo o que eles precisavam era crer. E teriam habilidade para fazer. Tiveram que esperar 40 anos até que os outros caras, sabe, tirassem todos daquela posição miserável, sabe, mas... foi assim que foi. O que aconteceria se todo o corpo de Cristo começasse a crer em Deus? Se a gente de fato... Sabe o que Deus disse? Depois daqueles 10 espias virarem 3 milhões de pessoas... 3 milhões de pessoas contra Deus. Pense nisso. Aqueles 10 caras viraram 3 milhões de pessoas contra Deus. Eu te digo, Deus ficou furioso. Sabe o que Deus disse depois disso? Ele disse, tão certo quanto eu vivo, minha glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Sabe o que ele estava dizendo? Um dia eu terei uma geração que vai crer em mim como Josué e Caleb.
de forma que minha glória manifesta poderá cobrir a terra. Eu creio que nossa geração é esta geração. Deus estava dizendo: minha glória não pode encher a terra até que eu tenha um povo que creia em mim. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, Salmo 115:16, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu estou entrando no profético aqui, saindo do roteiro. Eu estou dizendo a vocês, pessoal, eu percebo isso no meu espírito muito forte agora. Sabe, eu tenho ensinado muito a vocês aqui, mas eu quero simplificar. Tudo se resume a crer em Deus. É muito simples de falar, mas é outra história quando temos que viver isto. O que faz de uma pequena mulher como Kathryn Kuhlman diferente de todo o resto? Ela creu em Deus. Ela creu em Deus. Colocamos pessoas em pedestais. Oh, que grande dom foi posto na vida dela. Sim, Deus distribui dons aos homens, mas esses dons não operam se não houver fé. Se eles não crerem, por que alguém se chatearia com a fé? Por que alguém alguma vez sequer lutaria contra a fé? Ah, isso é muito extremo. Isso é demais. Bem, tem gente que é extrema e é demais. Isso é muito triste. Pegam a palavra de Deus e usam para satisfazer sua própria luxúria. Então o que você faz? Você pega o bebê e joga ele fora com a água suja do banho? Você não faz isso. Você entende, você lê os evangelhos e percebe: oh, Jesus realmente se alegrava quando as pessoas tinham fé. Não ficava muito feliz quando elas não tinham. Estão comigo? Sem fé, sem acesso à graça, sem habilidade de agradar a Deus. Pouca fé é pouco acesso à graça, pouca habilidade de agradar a Deus. Grande fé é abundância de graça, grande habilidade de agradar a Deus. Os discípulos levaram um bom tempo para entender isto, mas quando entenderam, isso ampliou o entendimento da deficiência deles e trouxe clareza do porquê Jesus era tão intolerante com a fé subdesenvolvida deles. Então finalmente clamaram. Lucas 17, verso 5. Nós precisamos de mais fé. Nos diz como conseguir. Olhe para a Bíblia. Finalmente eles clamaram: nós precisamos de mais fé, Jesus. Nos diga como conseguir. Então Jesus olha para eles no verso 6 e diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, repita, grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A semente de mostarda é extremamente pequena, tem cerca de 2 milímetros de diâmetro, é bem pequenininha. Se você pega uma caneta bem fina e faz um ponto, é mais ou menos do tamanho da semente de mostarda. Em outras palavras, a fé se origina naquilo que parece insignificante, e aí muita gente se perde. Estão sempre procurando pelo extraordinário em coisas substanciais, mas o extraordinário se origina em coisas que parecem insignificantes. Começa com uma semente. O que é essa semente? Nada mais do que a palavra de Deus. É um bom lugar para dizer amém? Então a chave é trazer a palavra de Deus para o nosso interior, porque a palavra diz: com o coração se crê. Então não é pôr a palavra na cabeça, é pôr a palavra no coração. É por isso que toda vez que eu prego, eu oro: Senhor, que a palavra penetre direto no coração deles. Eu creio em Deus para isso. Todo ministro do evangelho que prega deveria crer para isso. Eu não quero pregar só para a cabeça das pessoas, eu quero falar com seus corações. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra. Ela divide alma e espírito e discerne os pensamentos e propósitos do coração. Ouça! Se uma pregação não está penetrando o seu interior, eu até me pergunto se é a palavra de Deus. Quantas pregações temos no mundo ocidental hoje em dia que prega só para a mente e a emoção das pessoas? Não devemos pregar para o intelecto das pessoas, devemos falar com seus corações. Por isso que Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Ele está atrás dos corações, ele quer o coração. Por quê? Porque com o coração o homem crê. E aonde ele quer entrar? No seu coração, amém? Então Jesus, sabe, descreve essa verdade fundamental na parábola do semeador. Repitam, parábola do semeador. Sabe o que é maravilhoso? Jesus disse: se não entenderem essa parábola, não vão entender nenhuma mais. Ela é a mãe de todas elas. Ele diz em Marcos 4,13: se vocês não entenderem essa história, não entenderão nenhuma outra história que eu contei. Então, se vocês realmente querem entender o reino, se querem mesmo compreender o que Jesus trouxe para nós, tem que entender a parábola do semeador. Começa com um fazendeiro que saiu a semear uma semente. Algumas sementes caíram pela estrada, ok? Os pássaros vieram imediatamente, comeram a semente e ela se foi. Outras sementes caíram no meio do cascalho ou em lugares pedregosos com muita pedra e
não conseguiram se aprofundar muito na terra, elas até brotaram, mas sem muita profundidade, então o sol veio e as secou. Outras sementes caíram em meio aos espinhos, e por causa dos espinhos, elas foram sufocadas e não produziram nenhum fruto. E finalmente algumas sementes caíram em bom solo e produziram fruto, alguns a 30, a 60 e outros a 100 por um. E os apóstolos pediram interpretação, nos diga o que é isso? E Jesus disse: eis o que a palavra significa, a semente é a palavra de Deus, repitam a palavra de Deus. Isso vem primeiro de tudo. Quantos aqui sabem que uma semente tem tudo o que é necessário dentro dela para se desenvolver e virar o que está destinado a ser? Quantos sabem disso? Tudo o que ela precisa é do solo. Agora, o solo não tem nele o destino daquela semente, no sentido de que a semente já tem uma plantinha dentro. Tudo o que ela vai se tornar está dentro daquela semente, mas é o solo que faz a semente crescer, certo? Então não é interessante perceber que se a semente cresce ou não, tudo isso está baseado no solo? Sabe o que isso significa? O que Deus quer feito na terra, tudo depende da condição do nosso coração, porque o solo é nosso coração. Você está comigo? Por isso que o coração de Jesus era tão agradável para o Pai, porque ele perfeitamente creu em Deus. E foi escrito em Hebreus capítulo 10, diz: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus cumpriu a vontade de Deus perfeitamente. Ele deixou conosco a tarefa de completarmos a obra que ele começou. Agora, pense nisso. Se Deus vai fazer algo na terra, isso é baseado na condição dos nossos corações? No coração do corpo de Cristo, estão comigo? Então a primeira condição, o caminho. Jesus disse: as sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem, mas o diabo vem e tira a mensagem dos seus corações para impedir que eles creiam. O diabo rouba a palavra com um propósito. A fé destrói suas obras. Como é que o diabo rouba? Como é que ele rouba a palavra? Os principais métodos são experiências decepcionantes, tradições criadas por homens, raciocínio humano, convicções errôneas às quais nos agarramos. A lista continua. Eu tenho um amigo, nos falamos recentemente. Sua esposa estava numa igreja e por 2 anos o pastor pregou a palavra de Deus lindamente. É um dos ministérios mais conhecidos dos Estados Unidos. Mas ela foi a um pastor de outra igreja e disse: isso é realmente verdade? Será que os cristãos realmente têm a habilidade de serem cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas? E ele disse: não, isso foi pro tempo dos apóstolos, acabou quando o último apóstolo morreu, não precisamos disso, hoje temos a Bíblia. E aí está meu amigo agora que ama a Deus, gasta tempo com Deus todo dia. Tudo isso foi roubado da sua esposa, simples assim? Simples assim. E eu estava falando com ele recentemente, eu disse: sabe, temos uma situação, sabe, ele a ama, ela o ama, eles... Acredite, o casamento deles está muito bem, mas... Eu disse: temos uma situação, a semente nunca desceu ao coração. O inimigo só consegue roubar a semente quando ela ainda está na cabeça. Estão acompanhando? Se ainda está em sua mente, então pode ser roubada. Quando desce ao coração, não pode mais ser roubada. Agora, ou ela vai ser anulada por perseguição ou tribulação, não terá profundidade na terra, ou então os cuidados do mundo vão vir sufocá-la. Mas o inimigo só vai conseguir roubar se ela ainda estiver aqui e não tiver descido para cá. Estão acompanhando? É isso que a beira do caminho mostra. O inimigo não conseguiu roubar quando a semente caiu entre os espinhos. Ele não conseguiu roubar quando a semente caiu em terreno pedregoso, porque ainda assim ela conseguiu descer suas raízes à terra. Estão acompanhando? Faz sentido para vocês? E ele continua dizendo: as sementes que caíram em terreno pedregoso são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas elas não têm raízes profundas. Por isso creem somente por algum tempo, assim que a vida fica difícil, elas desistem. Não ter raízes profundas é a chave desta, certo? Na versão do inglês de hoje diz da seguinte forma: a palavra não penetra profundamente nelas. Funciona assim: eu estou aqui te ensinando, mas você não permite que a palavra de Deus penetre fundo em seu coração, a um ponto em que você creia mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias adversas. Você está comigo? Muita gente já me disse: John, mas eu orei e não tive resposta para a oração. Deixa eu te dizer, há um tempo crítico entre o tempo em que você crê em Deus para uma coisa e a manifestação dessa coisa na terra. Há um tempo crítico onde você pode ou desistir por causa da perseguição, dificuldade, adversidade naquilo que você está crendo, e aí de repente foi embora. Ou é aí que você persevera e crê em Deus até conseguir. Estão comigo? Porque Jesus disse que as pessoas que são bons solos são o quê? As que dão fruto com paciência, e paciência significa que você persevera na adversidade.
Então uma coisa que vocês têm que entender, Pedro tinha uma pequena fé. Lembra quando ele andou sobre a água, ele tinha uma pequena fé? Jesus disse que ele tinha uma pequena fé, mas os caras no barco não tinham nenhuma fé. Ele pelo menos tinha uma pequena. Então algo do que Jesus disse entrou em seu coração. Mas o problema foi que quando ele começou a olhar para as ondas e para o vento, ele começou a afundar. Então foi a adversidade contra o que Jesus disse a ele que fez com que ele desistisse. Então o que acontece é que cremos em Deus para algo, dizemos amém, estamos empolgados e 3 dias depois já estamos, sei não, hein? É aí que você tem que o quê? Se fortalecer no Senhor como Davi? É aí que você tem que falar a palavra a partir do seu coração? É aí que você tem que dizer, quer saber? Eu me alimento da fidelidade dele, eu vou falar das promessas dele para mim. Eu serei edificado, ou alma não se abata. É isso que a palavra de Deus diz. Deus é fiel com a sua palavra. Ele é um Deus de integridade, ele vai cumprir a promessa que fez para mim. Eu vou crer nele para isso, vai acontecer. É assim que você luta, porque vivemos em um mundo caído. O diabo existe. Ele vai lutar, ele vai resistir contra você. Você está comigo? Estamos no mundo caído, a resposta do céu não chega assim. Não me entenda errado, há certos milagres de Deus que são instantâneos, mas eu já descobri que muitas vezes há um período entre a hora que você diz amém e a hora que a coisa se manifesta na terra. Este é o tempo em que, se você não estiver sólido, o calor vai chegar, a perseguição vai chegar e faz com que a semente seja anulada. Estão entendendo? Vamos para a última condição, o bom solo. Vamos pular por causa do tempo. As sementes que caíram em boa terra representam as pessoas que ouvem a mensagem e aguardam. Em um coração bom e obediente, elas persistem, repitam, persistem. Lembre-se sempre, a persistência vai vencer a resistência. Talvez o inimigo resista a você, mas seja persistente. Eles persistem até darem fruto, certo? Quando você crê profundamente, você suporta, resiste às dificuldades e persevera em meio a qualquer adversidade que se opõe ao que Deus lhe revelou. Por isso é tão importante ouvir a voz dele em nosso coração a partir da Bíblia, e quando fazemos isso, ouçam com atenção, devemos permanecer nela, devemos meditar nela, devemos pensar nela, devemos focar na imagem que a palavra traz, devemos deixar que a palavra pinte a imagem em nosso coração. Vinda da palavra, entendem? Ok? Deixa eu falar algo importante. Deus muitas vezes vai falar conosco. Ele vai falar conosco, mas as palavras que ele fala conosco criarão imagens. Repitam, imagens. Não, deixa eu dar um exemplo. Se eu disser pôr do sol, o que as pessoas pensam? Cada um pensa uma coisa diferente. As pessoas no Colorado, pensaremos no pôr do sol glorioso em agosto. Sabe, com todo aquele céu brilhante daqui, parece que todo dia Deus pinta aquele cenário quando o sol se põe. Se você pensa no Arizona, você pensa naquele sol enorme, incandescente se pondo. No Havaí, aquele sol lindo se pondo no meio da água, cada um tem a sua imagem. Se eu disser carro, talvez uma mãe pense imediatamente numa minivan. Um homem de negócios pensaria num sedã. Um jovem talvez pensasse num carro esporte. Outra pessoa pensaria num conversível. Provavelmente não no Colorado, mas enfim. É assim que Deus faz conosco, as suas palavras pintam imagens, foi o que ele fez com Abraão. Veja, Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 75 anos e disse, eu sou seu galardão sobremodo grande. Que forma de se apresentar a alguém quando você é Deus? Não pense nisso, não é seu vizinho. Deus, eu sou seu galardão. Sabe o que Abraão fez? Eu vou exagerar um pouquinho. Grande coisa. Por que ele disse grande coisa? Bem, eu tenho 75, minha esposa estéril, não pode ter filhos, eu não tenho herdeiro. O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Entenda isso, era muito importante para um homem passar a sua herança para os seus filhos. Então Deus meio que diz, temos um problema com esse rapaz. Ele disse, certo, Abraão, vem aqui. Numa noite ele o convida para fora e ele diz, eu quero que você conte cada estrela no céu. E Abraão diz, ok. Bem, numa noite clara, os cientistas dizem que dá para ver 8.000 estrelas, mas no Oriente Médio, sem umidade e sem luzes, eu acho que é até mais. E Abraão começa a contar 1, 2, 3, 4, 5. Talvez chegue a contar 4, 5 mil e fica completamente zonzo. Na manhã seguinte, Deus vai até ele, chega do lado dele e diz, ei, contou? Não, são incontáveis, não dá para contá-las. E Deus faz, esta é a quantidade de filhos que surgirão da sua descendência. O que Deus acabou de fazer, pintou a imagem no espírito de Abraão. Estão comigo agora, toda vez que Abraão sai e olha o céu à noite,
Ele olha para todas aquelas estrelas e parece que elas têm um rostinho de bebê dizendo: Papai Abraão! Então... E aí Deus usa outras formas para se comunicar com ele? Porque Deus o envia para outro lugar. Deixa eu encontrar aqui. Sim, ele disse em Gênesis 22:17: Te prometo que te darei tantos descendentes quanto as estrelas no céu e quantos grãos de areia ao longo da costa. E por que Deus disse isso? Porque a peregrinação de Abraão, a maior parte da peregrinação acompanhava o mar. Tenho certeza que Abraão olhava para aquelas praias muitas vezes com os seus pés no meio da areia. Uau! Eu me pergunto quantos grãos de areia tem aqui? Só nessa praia? De acordo com os cientistas, em 1 metro quadrado cabem mais do que 1 bilhão de grãos de areia. Eu imagino Abraão andando. Meu Deus, é muita areia aqui, hein? Então Deus vai até ele e sabia que ele já tinha pensado nisso. E aí Deus faz: seus filhos serão tantos quantos os grãos de areia que há na costa. E Abraão pensa: serão inúmeros? Se Abraão vivesse hoje e fosse um biólogo, Deus diria a ele: seus descendentes serão tantos quanto as células do seu corpo, porque Deus quer se comunicar conosco em imagens. A palavra dele, ele quer. Se você olha para Jesus, Jesus faz a mesma coisa. Ele fala com pescadores sobre peixes. Por quê? Porque essa era a profissão deles. Eles já tinham passado por aquilo muitas vezes. Então agora o que ele estava comunicando a eles conta a história. Toda vez que eles voltavam a pescar ou toda vez que eles lembravam de quando pescaram, ele fala a homens de negócios, sobre dinheiro, coisas financeiras. Veja, quando ele falava para o público em geral, falava sobre casamentos ou sobre relacionamentos entre pais e filhos ou outras coisas, porque o que ele está fazendo? Ele está falando com as pessoas na área onde elas vivem, de forma que elas vejam a imagem na área em que elas vivem para se relacionarem com a palavra de Deus. Às vezes Deus fala com você e você pensa: ah, sou só eu. Muitas vezes não é só você. É porque Deus, sabe, você pensa: ah, não, essa é a minha forma de pensar, porque essa é a minha profissão. Sabe, pessoas chegam pra mim e dizem: sabe, eu trabalho numa indústria de carros e eles começam quase a pôr pra baixo os pensamentos que tiveram em relação a Deus através dos negócios. Sabe, sobre as partes de um carro ou como ele funciona. Eu digo: não, é exatamente assim que Deus vai se comunicar com você. Ele não vai falar com Abraão sobre quantos flocos de neve. Abraão ficaria: o quê? E ele não vai falar com o esquimó sobre grãos de areia. Estão comigo? Porque Deus quer pintar uma imagem. É aí onde está o campo de batalha. Estão acompanhando? O inimigo e Deus querem a tela do seu coração. Se o inimigo puder pintar visões ali de derrota, se ele puder pintar visões de pessoas te rejeitando, de pessoas não gostando de você não sendo bem-sucedido. E veja, olhe para Jacó. Ele era tão inteligente. Ele combina com seu sogro Labão e diz: todas as ovelhas salpicadas são minhas. Labão diz: ok, meu amigo, são suas. Porque só apareciam ovelhas manchadas de vez em quando. Mas Jacó, ele sabe como Deus trabalha. Então o que ele faz? Ele sai, pega varas e coloca imagens de manchas e salpicos na frente daquelas ovelhas, bem onde elas vão comer. E aí toda vez que elas vão comer, vêm salpicos e manchas, e o que fazem? Começam a reproduzir ovelhas salpicadas. Como Jacó sabia disso? Porque foi assim que Deus falou com o avô dele. O vovô Abraão, sabe, Abraão ensinou a palavra de Deus aos seus filhos. Por isso que Deus disse: eu escolhi Abraão, porque ele ensinará aos seus filhos a minha palavra. Então o vovô sentou com Jacó um dia e disse: Jacó, deixa eu te dizer como Deus fala comigo. Olha aquelas estrelas lá em cima, tá vendo? Deixa eu te dizer, aquela é Jeremias, aquela outra é Isaías, aquela ali é Malaquias, aquela mais brilhante ali é Jesus. Então, Jacó entende? Pega a visão certa? Imagina ele pensando: se funciona para nós, vai funcionar para os animais? E funcionou.
Porque começaram a aparecer ovelhas salpicadas, Labão ficou furioso. Então ele mudou e Jacó mudou de volta. Que coisa legal, hein? Eu te digo, é muito legal. Por isso Jesus disse, vocês têm que cuidar do que ouvem e cuidar do que veem. Os olhos são a lâmpada do corpo. Atentai no que ouvis, Marcos 4:24. Então, sabe o que é a preocupação? É um filme sendo passado na sua tela, antes mesmo de acontecer. Por isso que Deus odeia a preocupação. Não ande ansioso, não se preocupe por nada. Estão comigo? Eu te digo, já houve tantas vezes em que eu gritei, Deus, porque eu não quero esse filme passando na minha tela. Então digamos que eu estou olhando para uma coisa bem difícil. E eu passei por isso recentemente, ok? Eu estou sendo honesto e pregando isso aqui. Você sabe o que é pregar essas 12 mensagens? Você sabe, eu tenho que pregar tudo isso em 2 dias. 12 semanas seria bem mais fácil. E eu disse, certo, Deus, esses encontros não estão mais comigo, porque sabe, eu percebi que eu não conseguia dormir antes do primeiro encontro, porque ficava pensando, eu vou falar isso, isso, isso. Eu acordei no outro dia, o que estou fazendo? Estou passando um filme? Deus, eu estou te entregando, não está mais comigo. Eu vou falar dos oráculos de Deus, porque é o que a sua palavra diz. E você diz, isso soa arrogante? Não, isto é fé, isso é humildade. Isso é crer em Deus além do que você sente. Agora ouçam, quando eu falei isso, toda a ansiedade por essas mensagens se foi. Estão comigo? Eu lembro. Logo que eu casei, logo que eu e minha esposa casamos, nós tínhamos um carro. Era um Ford Thunderbird. Em Dallas é muito quente e coisas ruins acontecem. Eu chego em casa do trabalho um dia e o pneu está completamente murcho. Eu não tenho dinheiro para comprar um outro pneu e nem tenho step. E agora o que eu faço? Bem, no dia seguinte eu fui ligar o carro e o carro não ligou, o alternador morreu. Então sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu não tô brincando, é sério, a Lisa pode confirmar. Não sei se foi um dia depois do outro, mas lembro que foi tudo numa semana só. Eu saio para trabalhar e as janelas explodiram com o calor. Elas explodiram por causa do calor. Então agora eu tinha um carro e se chover e der um problema, eu não consigo ligá-lo, não consigo dirigi-lo. Então eu estava lá dentro do carro e tudo passando pela minha mente, sabe? O filme estava passando, querido. A imaginação, você entende, passando. Então eu dirigindo e eu... Senhor, você disse que eu não deveria andar ansioso ou me preocupar por nada. Então, em nome de Jesus, você disse que eu deveria orar e te entregar tudo em oração, com súplicas e petições em ação de graças. Então, nesse momento, eu te entrego este carro. Não está mais comigo. Eu vou continuar servindo a igreja, eu trabalhava em tempo integral. Vou continuar fazendo o meu trabalho e não vou ser incomodado por pensamentos sobre esse carro. Eu disse, o problema agora é seu, Deus, não é mais meu. Não me entenda errado, não significa que eu fiquei inativo, só que não me preocupei mais. Eu disse, sabe, quando tiver tempo vou resolver e... Quer saber? Um mecânico apareceu que era amigo de um amigo que era mecânico. Eles disseram, o mecânico vai te ajudar, ele vai resolver tudo. Consertou o pneu, consertou o alternador, as janelas e ele nem me cobrou nada. Porque eu nem tinha dinheiro. Fazíamos $18 mil por ano, Lisa e eu, era a nossa renda familiar, $18 mil depois de devolver o dízimo. E Deus continuou fazendo isso comigo, e aí quando fomos os dois para o ministério, eu não sabia nem de onde vinha cada centavo. Mas sabia que eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu disse, Deus, o cuidado com esse ministério não é meu, é seu. Então eu nunca tive um filme. O que vai acontecer se não tivermos dinheiro? Isso nunca passou para mim? Não é um cuidado meu, é dele. Eu disse, se você não puder tomar conta desse ministério, eu desisto, vou trabalhar no mercado e digo às pessoas que você não conseguiu. Agora sabe o que mais? Eu não estava sendo arrogante, só estava sendo honesto. Eu disse, Deus, esse cuidado não é meu. Ok? Por que é que eu vou me preocupar com essas coisas? Por que eu vou passar um filme de coisas que eu não posso resolver? O que eu faria para conseguir mais dinheiro? Eu devo estar pregando. Então é isso que eu vou fazer. Você tem que entender o que eu quero dizer é que a esperança é o filme que Deus passa no seu espírito.
Por isso a Bíblia diz que a fé dá substância às coisas que se esperam. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança natural, porque a sua esposa não poderia mais ter filhos. Mas contra a esperança natural, ele fez aquele filme passar em seu espírito. E disse, vou me agarrar a esse filme, veja as estrelas. Ok, filhos, vocês estão vindo! Agora, o filme natural dizia, ela é estéril, ela passou da idade de ter filhos, sua fertilidade está morta. Aí Deus vem e diz, Abraão, eu não quero que você se chame mais Abraão, quero que você creia em mim, seu nome será Abraão. Eu sou um pai de multidões. E os amigos pensando, que idiota, ele foi doido. E lá vem o bebê. Lá vem o bebê. Vamos ver quem ri por último. Se é quem crê em Deus ou quem crê nas circunstâncias naturais, a arma número 1 do inimigo é tentar fazer com que as coisas de Deus pareçam anormais e que as coisas dele pareçam normais. Ei, ele não é burro, ele não vai aparecer para você com um tridente e um rabo pontudo dizendo, eu sou o diabo, vou roubar a palavra de Deus. Ele não é burro, ele quer fazer com que as ideias dele, os seus filmes pareçam normais e que os de Deus pareçam anormais. Você está comigo? Olhe para Jó. Jó disse aquilo que eu mais temia. Aconteceu comigo? O que eu tinha pavor aconteceu? Isso é Jó 3:25. Era um filme passando no coração dele. Isso abriu uma porta. Estão comigo? Jesus disse, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Por quê? Porque Jesus não vivia em preocupação, vivia em fé. Ele nada tem em mim. Veja, o que Jó mais temia foi o que aconteceu com ele. De alguma forma, o filme começou a passar nele, o filme do medo. Por isso que a Bíblia fala em destruir fortalezas, diz assim, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Quantos sabem que estamos em guerra? Aqui não é um parquinho, é um campo de batalha. Ok, é um bom lugar para dizer amém. Porque as armas da nossa guerra não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. De que fortaleza Paulo está falando? A melhor versão diz derrubando toda imaginação. Por isso que quando eu era jovem, tinha acabado de ser salvo, uma das maiores batalhas que eu tive foi contra a luxúria. Sabe, parecia que se houvesse qualquer luxúria, qualquer tipo de pornografia leve ao redor, os meus olhos ficavam, não. E eu pensava quando eu era jovem, será que um dia terei um relacionamento normal com uma mulher? Porque eu tinha acabado de ser salvo, era solteiro, e eu não permanecia num relacionamento nem 3 meses. E o que eu fiz? Comecei a perceber que Deus me deu autoridade sobre aquelas imaginações, comecei a lutar contra elas com a palavra de Deus. E eu comecei a substituí-las com o que Deus estava pondo em mim. Eu dizia, Deus, fale comigo sobre minha esposa, por favor. Me mostre a minha esposa na Bíblia. Eu escrevi, sabe, a minha esposa ri disso, mas eu escrevi como seria a minha esposa. Eu disse, ela vai ser assim espiritualmente, ela vai ser assim na alma dela e será assim no corpo. Lembra, Shirley, minha sogra está bem ali? E uma das coisas que eu orava sobre a minha esposa é que ela teria que ter força de vontade. Bem como minha sogra diz. Minha sogra diz assim, será que ele sabia o que estava pedindo? Eu tinha essa imagem, eu orava, eu tinha o espírito, a alma e o corpo. Certo, eu tenho uma mulher virtuosa, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que crê na palavra de Deus. Tenho uma mulher com a qual pregarei o evangelho por todo o mundo, estava tudo na minha lista. E o que eu tenho agora? A minha esposa nesse momento está voando para a Inglaterra, porque tem milhares de mulheres esperando para ouvi-la. E o hilário é que eu achava que ela seria filha de pastor, ela era a mulher mais louca da universidade, eu a levei para o Senhor no primeiro encontro. Sério, eu disse a Deus, eu não vou sair com nenhuma garota até que venha minha esposa. Faltavam 3 semanas para eu me formar e lá vem a garota mais louca do campus. Ela disse, eu acho que minha mãe está numa seita, e eu disse, sério? Ela acha que pode orar em línguas como os apóstolos, ela diz que está curada do câncer e ela ouve um cara chamado Kenneth Copeland. Eu disse, ah é? Eu disse, ah é? Bem, primeiro encontro, foi salva às 1h30 da manhã, cheia do Espírito às 2h15. Ela disse à mãe, na manhã seguinte, eu vou casar com esse cara.
E a mãe dela disse, você só tá atraída por ele porque ele te levou para Jesus? Ela disse, eu não tô atraída por ele, eu tô arrumando a minha cama e o Espírito me disse que ele será meu marido e vamos viajar o mundo inteiro pregando o Evangelho. Ela estava certa. Vem, este é o campo de batalha. A imaginação. Derrubando imaginações, repitam imaginações. E toda altivez que se levante contra o conhecimento, repitam conhecimento. Digam de novo. O conhecimento de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre conhecimento. Conhecimento, Jesus fez uma declaração. Ele disse aos fariseus, vocês tomaram a chave do conhecimento, repitam conhecimento. Vocês mesmos não entraram e os que estavam entrando, vocês impediram. Notem que o conhecimento é uma chave, repita a chave. Conhecimento é a chave para o crente. Alimentar conhecimento impróprio gera crença imprópria que impede os resultados desejados. Eu conheci muitos crentes, muitos mesmo, que eram muito sinceros, mas completamente fora de propósito. Eles eram sinceros, muito sinceros, mas fora de propósito. Incontáveis deles basearam sua caminhada com Deus na lógica humana, no raciocínio grupal, no que é racional para a mente humana, experiências passadas, emoções, ao invés do conhecimento certo da palavra. É assustador, essas pessoas realmente acreditam no engano, elas dizem, já que eu sou sincero, não posso me enganar, mas a questão é que acontece, você pode ser muito sincero no coração e muito errado na cabeça. Estão comigo? O erro do seu pensamento te mantém longe da verdade do seu coração. Ouçam isso, o povo judeu fez a mesma coisa. Em Romanos 10, versículo 2, Paulo diz sobre o povo judeu, eu posso assegurar a vocês que eles são profundamente devotados a Deus, mas a sua devoção não é baseada no verdadeiro conhecimento. Ouça o que Paulo disse. Ele não disse que eles eram profundamente devotados a si mesmos nem à religião. Ele não disse que eles eram profundamente devotados à nação, ele disse que eles eram profundamente devotados a Deus. Mas sem o verdadeiro conhecimento. Em outras palavras, embora devotados a Deus eram incorretos no conhecimento, então o resultado que desejavam não foi alcançado. Paulo disse isso sobre seus concidadãos judeus, porque rejeitaram a Jesus. Estão comigo? Outra versão diz, eu sei o entusiasmo que tem por Deus, sem dúvida amavam a Deus, mas o zelo deles não era baseado em verdadeiro conhecimento. Eles não têm a chave em suas mentes e por isso não conseguem absorver a semente. Sabe, tudo se resume a com que você alimenta a sua mente. Precisamos atentar ao que ouvimos, eu vou terminar com isso. Você tem milhares de acres e você sempre teve um sonho. Um sonho. Construir um lago artificial bem grande e encher esse lago de peixes. E uma vez por ano você teria um grande campeonato, certo? Então você tem o dinheiro e decide, eu vou fazer isso. E aí você gasta todo aquele dinheiro para os empreiteiros virem mexerem na terra e você constrói esse lago enorme. Um lago artificial, certo? Você enche de água e agora chegou a hora de encher o seu lago artificial com os peixes. Aí você vai ao lugar onde compra os peixes, você desce para o incubatório e você diz ao cara, eu quero encher meu lago de robalos. Agora o garoto é funcionário novo, ele diz, sim senhor. E aí ele vai e enche o container com bagres. E aí o grande caminhão entra e carrega o seu lago de bagres. Aí agora, 4 anos se passam e sabe, chegou a grande hora, porque leva 4 anos para os robalos crescerem. É hora do campeonato de pesca e você anuncia por todo o estado. Pessoas vindo de todas as partes empolgadas chegam cedo de manhã. Todos aqueles pescadores chegando prontos para o torneio de pesca, eles querem o grande prêmio. E lá vão eles com os seus barcos e você sentado vendo seu sonho se concretizar diante dos seus olhos, você está tendo o grande torneio de pesca de robalo. Passa cerca de 1 hora, os barcos começam a chegar e não tem ninguém feliz. São homens e mulheres irados. Eles dizem, achávamos que você tinha anunciado que não haveria nenhum outro tipo de peixe aqui. É propaganda enganosa, você disse que não teria outro peixe além de robalo, você garantiu. Mas aqui só tem isso e seguram o bagre. E todo mundo vai embora irritado. O que aconteceu? Você abasteceu seu lago com bagres. Por isso só pescaram bagres. O conhecimento com qual você alimenta sua mente. Se você ouve uma pregação baseada só em raciocínio humano, em lógica humana, você abastece a sua mente com isso, seu coração só terá isso para puxar. E aí nos perguntamos, levantamos as mãos, por quê? Eu não tenho uma fé maior.
A Bíblia diz: guarde seu coração com toda diligência, e como se guarda? Cuidando com o que entra em sua mente. Porque tem que entrar pelo portão dos olhos e dos ouvidos, tem que entrar pelo portão para entrar em sua mente, mas o que está em sua mente é o que o seu coração pesca. Estão comigo? Não me entenda errado, Deus é soberano em seu coração, mas veja isso, é preciso ter cuidado porque é da mente que o coração puxa. Por isso que Paulo disse, derrubando o que? Toda imaginação e toda altivez que se levante, o que? Trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo, e ele diz, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Quando você é obediente, mantendo sua mente cheia das coisas certas, tudo que é bom, justo, nobre, de boa fama, então seu coração tem a coisa certa para puxar, sementes vão brotar, a colheita vai vir, vai chegar o extraordinário aos olhos dos homens, e isso trará vida para o mundo perdido e morto. Você aprendeu algo hoje? Amém!